Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você está assistindo. Graças a Deus estamos aqui, né? Mais uma gravação, mais uma live, mais um tópico, né, da palavra de Deus, né? Aqui neste canal, Verdades Eternas Invencíveis. Verdades de Deus, né? Por isso que elas são invencíveis. Nós vamos continuar nossos estudos da palavra de Deus, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, né, graças a Deus, Deus está nos dando essa oportunidade de nós conhecermos a verdade que vem de Deus. Verdade verdadeira, né? Verdades eternas que são elas que vai salvar nossas vidas, que vai levar nós para dentro da vida eterna. É a obra de Deus, é o plano de Deus, é a vontade de Deus que é a nossa salvação, né? Deus quer que nós, todos seres humanos, o desejo de Deus é que todos nós vivêssemos com Deus para sempre, né? Agora nós aprendemos já em outros lives aí, né, que Deus criou o homem, o ser humano, quando Deus criou Adão, né, no sexto dia, né, Deus criou Adão com vontade própria, né, com a capacidade de ter o direito de escolher entre querer viver com Deus ou não querer viver com Deus. Deus deu essa capacidade ao homem, que nós hoje chamamos de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, ou livre vontade, né? Ou vontade própria. Deus criou nós com essa capacidade, né? Entendeu? Então, Deus fez, e Deus colocou Adão no Éden, né? E Deus recomendou Adão, né? Como Deus amava o homem, né? Nós já aprendemos em outras lives aí, né? Que Deus criou nós em Adão, né? O ser humano, nós seres humanos, somos criação de Deus em Adão. O primeiro homem, o primeiro ser individual, humano, que viveu na Terra e no universo foi Adão. No sexto dia da criação, Deus, o Deus criador do universo, né, o Deus que a natureza, a criação de Deus revela a existência de um criador, né? E esse criador se apresenta na Bíblia, né, com a sua palavra, né, e também a Bíblia revela essa pessoa maravilhosa que é Deus, né? Então Deus tem um livro na Terra, além da criação de Deus, né, que já deveria ser suficiente para nós reconhecermos que, de fato, existe um Criador. Mas nós sabemos que no mundo existem milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas, que negam a existência de um Criador, que negam a existência de Deus, né? Que diz que o homem não é fruto da criação de Deus. Nós somos frutos da evolução, né, que viemos do nada e que houve um tempo em que não existia nada, mas aí surgiu, né, um Big Bang, como muitos afirmam, obra do acaso, né? Houve uma explosão no universo de coisas que não eram nada, se chocaram lá, como, não tem uma explicação lógica, né? E aí, através dessa explosão, veio a existência de todas as coisas que existem no universo, né? Mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que não, que Deus, que existe um Criador, né? Existe uma pessoa que a Bíblia revela lá em Timóteo, capítulo 6, 15, 16, 17, 1 Timóteo, você pode ler depois, né? Que Deus é o único ser que possui a imortalidade, né? E Cristo, o Filho de Deus, quando aqui viveu na Terra, Cristo, Jesus Cristo, ensinou para nós que Deus ele é Espírito, né? E por Deus, então, ser Espírito, logo se deduz isso, né? Se você é uma pessoa que tem uma inteligência normal, né? Que nós sabemos que nesse mundo tem pessoas que têm dificuldade, né? De mental, dificuldade tem, existe sim, isso é uma realidade. Mas o homem normal, vamos dizer, ele tem a mente dele, é normal, né? Ele tem capacidade dada por Deus para identificar o que é verdade e o que é mentira, né? O que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é o mal, né? Nós temos essa capacidade dada por Deus. Então, nós vemos pelo ensinamento de Deus, temos aprendido nesse canal aqui já em diversos tópicos que estão aí colocados no canal, né? Diversas gravações. Eu gostaria que você que está ouvindo, talvez a primeira vez que você está ouvindo, né? Você estava aí na internet, e aí agora no YouTube, e aí pesquisando, você de repente encontrou lá o canal Verdades Eternas Invencíveis, e você, que Deus ajude que você tenha o desejo, né, a vontade de conhecer verdades de Deus, do nosso Criador. Nós existimos nesse universo, não é por obra do acaso, nós existimos nesse universo porque tem um ser
que ele é eterno, ele possui imortalidade, né? E todas as coisas que existem veio à existência depois de Deus, né? Porque tudo veio pela criação inicial de Deus, né? Diz a Bíblia que no tempo eterno passado, aí Deus estava só, né? Não tinha Deus, é o único ser, a única pessoa que é eterna, no sentido sempre existiu, existe e sempre existirá, né? E esse Deus é que deu início à criação de todas as coisas. E aí, se nós vamos nos aprofundar na leitura da Bíblia, no ensinamento de todos os livros da Bíblia, das profecias, os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, nós vamos ver que Deus, ele criou o homem, ele criou nós, seres humanos, porque Deus tinha um propósito maravilhoso com o ser humano. O ser humano é o ser mais importante criado por Deus. Olha que Deus criou seres que nós não conhecemos, né? Milhões de seres aqui na Terra, bilhões de seres aqui na Terra, de vidas diferentes uma da outra, e nesse universo, então, quantas formas de vida podem existir nesse universo que é tão vasto, tão grande, né? Ok? E no mundo espiritual, quantos seres Deus criou espirituais? Nós não sabemos, seres grandes e seres pequenos, né? Mas o ser humano é o mais importante, né? Que Deus criou todas as coisas, inclusive que parecem. Incrível que pareça, Deus criou todas as coisas para o homem. Nós vamos aprender isso ao longo de tantas lives. Deus vai mostrar para nós que nós somos um ser importantíssimo na criação de Deus, né? O ser mais importante. Então nós vemos, já em outros tópicos aí, né, que Deus criou o homem, né, com o intuito de que o homem vivesse para sempre. Deus não criou o homem para morrer, nem Deus criou o homem para sofrer. Não, Deus não era, o propósito de Deus não era esse no início. Né? O propósito de Deus não era esse. Né? Deus criou Adão, Deus ia criar Adão para Adão sofrer, morrer, ficar doente, passar por essas mazelas que nós passamos na vida humana. Não, isso não estava no coração de Deus. Só que nós temos que aprender e aceitar essa verdade da Bíblia. Deus criou o homem com vontade própria. Né? Deus criou o homem, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Né? Gênesis capítulo 2, versículo 7. E deformou Deus o homem, né, do pó da terra, né? E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente, né? E nós já aprendemos na Bíblia e em outras lives aí, que eu não posso esmiuçar agora, né? Mas nós aprendemos que Deus criou o homem um ser tripartido, né? Fez o corpo humano do pó da terra, e aí Deus, depois que formou o corpo humano do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida em Adão, né? E Deus pegou o espírito humano, criado por Deus, do mundo espiritual de Deus, o nosso espírito e a nossa alma, ela não é deste mundo, né? O nosso espírito e a nossa alma não é deste mundo. O nosso espírito e a nossa alma veio da criação de Deus. Deus lá no céu, no terceiro céu, né? Deus pegou uma porção do espírito de Deus. E Deus pegou e formou, criou o espírito humano, que a Bíblia chama de espírito do homem. Isso está lá em 1 Coríntios, se não me engano, do capítulo 2, versículo 11. Depois você pode ler. Que Paulo diz lá, o apóstolo Paulo diz assim, que o espírito do homem que está nele. Então tem um espírito do homem, que é uma coisa particular, é um ser que é o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira pessoa, não é o nosso corpo físico, né? Não é o nosso ser humano aqui na Terra. Esse ser humano aqui na Terra, constituído de corpo terreno e que tem alma, fôlego de vida, e dentro dele, aí sim tem o espírito e a alma, mas esse ser humano terreno aqui, esse corpo que Deus criou do pó da terra, e o sopro de Deus que fez ele viver, esse homem é um homem natural, um homem terreno, né? Tá certo? Um homem desta vida humana, né? E esse fôlego de vida que Deus soprou no homem é um fôlego de vida que é comum a toda a criação de Deus na Terra. Toda a criação de Deus na Terra tem um fôlego de vida. Mesmo os animais, as aves, os peixes, tudo tem fôlego de vida. Porque a Bíblia diz que todo ser que se move na Terra, que anda e que se move, né, que anda, ele se move porque ele tem espírito, ele tem alma. E esse espírito e alma que tem dele é o sopro de Deus. Porque o que faz nós vivermos aqui na Terra não é o espírito criado por Deus lá no terceiro céu, que Deus colocou dentro desse homem natural aqui, desse ser humano. Esse espírito vem da criação espiritual de Deus, que é o nosso homem espiritual.
Né? A Bíblia revela que nós temos o nosso ser exterior, que é o nosso homem natural, constituído aqui, né, do corpo terreno, que tem a alma, né, o espírito, o fôlego de vida. Esse corpo humano aqui, ele não é eterno, né? Ele é temporal, né? A Bíblia diz que o ser humano aqui na Terra, ele é como uma fumaça, né? Que você vê aquela fumaça lá, mas de repente, com o passar de algumas horas, algum tempo, ela some, né? Ela acaba, né? Assim também nós, humano aqui na Terra, o nosso viver aqui é temporal. Por isso na Bíblia está escrito que a mesma coisa que sucede ao homem justo aqui na Terra, sucede também ao homem justo, né? Tanto faz você ser uma pessoa justa ou ser uma pessoa injusta aqui na Terra. É incrível, mas é verdade, cara. É incrível, mas é verdade, né? Porque o homem justo, ele morre, né? O homem bom, o homem correto, o homem, né? Ele morre, não morre. E o homem também que é injusto, que faz mal, uma pessoa inadequada para viver aqui na Terra, ele também morre, né? Então a mesma coisa que acontece ao homem natural aqui na Terra, vai acontecer ao homem que é né, terreno, né? Que é natural. Acontece ao homem rico e ao homem pobre, né? E muita gente, por causa disso, confunde o ensinamento de Deus, né? Tá dizendo, não adianta, todo mundo, tanto faz você fazer o bem como fazer o mal, você também vai morrer, todos nós morremos, né? Ok? Mas esse é o homem natural, terreno aqui na Terra. Mas o homem espiritual, criado por Deus no sexto dia também, esse homem espiritual que está dentro de nós, que é o nosso ser espiritual, esse ser, ele é eterno. Ele é eterno por quê? Porque a matéria-prima que Deus usou para fazer o nosso homem espiritual vem do Espírito. Espírito não morre, Espírito é eterno. Porque Deus é eterno. A Bíblia diz, né? Paulo diz lá em 1 Timóteo, né? Que Deus é o único ser que possui imortalidade. Por quê? Porque ele é Espírito. Deus não tem coisas criadas por Deus, que faz parte de Deus. Não, Deus é Espírito, Deus é incriado, Deus é eterno. Né? Nós temos que aprender isso. Você aprender isso, né? Nós vamos nos libertar de muitos ensinamentos falsos que existem no mundo, né? Entender que Deus ele é eterno, porque Deus ele é espírito. Jesus falou assim, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus deu a nós um espírito, Deus criou o nosso homem espiritual, né? E nós devemos adorar Deus com o nosso espírito humano, criado por Deus lá no sexto dia que está dentro de nós. E Deus dá mais ainda coadjuvantes para nos ajudar essa adoração, que é o seu próprio Espírito Santo que vem habitar em nós, quando nós recebemos a Deus, recebemos as coisas de Deus, principalmente quando recebemos Cristo, né? Esse Espírito vem cooperar conosco, com o nosso Espírito, para que nós prestamos a verdadeira adoração a Deus. E para nos ajudar mais ainda, Deus nos deu a sua palavra, a palavra de Deus que está registrada na Bíblia Sagrada, que é o livro que Deus usa para que nós, que queremos viver eternamente, que tivemos acesso a essa literatura, a essa carta que Deus enviou ao homem, nós possamos ter mais facilidade para adorar a Deus de maneira correta, perfeito? Então, nós vemos assim que Deus criou o ser humano, nós temos que aprender isso, que nós fomos criados em Adão, no sexto dia da criação de Deus. O ser humano foi criado, Deus pegou lá uma porção desse espírito que é de Deus, está lá em Malaquias, que Deus tinha espírito, Deus poderia fazer muitos espíritos se ele quisesse, mas Deus fez um espírito só humano. Só um espírito, né? E Deus colocou esse espírito aonde? E essa alma que está ligada ao espírito, depois nós vamos ver isso, né? A alma humana e o espírito humano estão intrinsecamente ligados, unidos um ao outro. Que só Deus pode separar o que é alma e o que é espírito. Nós não temos essa capacidade. Só Deus, só a palavra de Deus, diz na Bíblia, está em Hebreus, só a palavra de Deus pode separar alma e espírito, né? Porque eles vêm da criação espiritual de Deus, né? Por isso que o homem não conhece o espírito, o homem não conhece a alma, o homem não consegue ver a alma do homem. Nossa, né? Deus, mas os cientistas aí da área da medicina, da psiquiatria e coisa e tal, eles não conseguem encontrar dentro do corpo humano a alma e o espírito, né? Porque não é desse mundo, né? Não é dessa criação. Deus criou o espírito nosso, humano, veio da criação espiritual de Deus, que Deus colocou em Adão. Né? E o homem, então, esse homem natural aqui na Terra, que Deus soprou nele o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente, dentro dele tem o espírito humano e a alma humana que foi criada por Deus no mundo espiritual de Deus, Deus colocou dentro do homem.
E é essa alma, e é esse ser espiritual, é esse homem espiritual que Deus quer salvar, como nós já aprendemos em outras lives, que Deus quer salvar esse homem espiritual da separação eterna de Deus, né? Que tem uma separação eterna de Deus, que Deus vai fazer essa separação. Nós vamos aprender com mais profundidade em tantas outras lives, já falei alguma coisa sobre isso, né? Mas nós vivemos aqui na Terra, então, para frisar e a gente avançar nesse tópico aqui, nós temos que entender que nós, seres humanos, somos criação de Deus e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E um dos predicados de Deus, uma das essências de Deus, é que Deus tem vontade própria. Tanto é verdade, e a prova disso é que a Bíblia mostra, pela narrativa da Bíblia, houve um tempo na eternidade passada que Deus estava só, porque o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, né, 6, 15, 16, 17, que Deus é o único ser, é a única pessoa que possui a imortalidade. Então não existia na eternidade passada outro ser junto com Deus, né? Porque Paulo já diz lá, Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então o Criador do universo é o único ser que possui a imortalidade. Todas as outras coisas que vieram à existência vieram a partir da criação de Deus. E Deus teve uma criação inicial, que a Bíblia diz que Deus é criador de todas as coisas que existem no universo, tanto as visíveis, invisíveis, as que podemos tocar, as coisas físicas, inanimada, animada, tudo veio da criação inicial de Deus. Então, obviamente, pela lógica, nós vamos entender que Deus, primeiramente, criou as coisas invisíveis, né? Como, por exemplo, vamos dizer, Deus criou os gases, né? Deus criou centenas, talvez milhares de formas de gás, né, que juntando um com o outro dá origem a uma outra coisa, um outro ser, né? Então nós vemos que Deus criou as coisas invisíveis, o ar, né, o oxigênio, né, foi uma coisa criada por Deus, né, coisa invisível, nós não conseguimos ver, né? Eu estou respirando aqui o ar, mas eu não consigo ver o ar é invisível, né? Deus criou, porque a Bíblia diz Deus é o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? Ok? Deus é o criador, então eu posso ver esse armário aqui, né, daquele meu lado, é uma coisa física, né, eu já posso ver, porque esse armário é aqui da terra, né, ele é feito de ferro, né, e é tirado da terra esse ferro lá do manganês, lá que eles tiram, purifica ele lá, tira todas as impurezas, fica ferro, e aí eles conseguem fazer um armário desse daí, né, eu posso ver, porque eu tenho um corpo físico também é da terra, então eu posso ver as coisas da terra. Mas as coisas espirituais eu não posso ver, como, por exemplo, eu não posso ver os anjos, eu não posso ver Deus, né? Porque Deus é espírito, é de outra esfera, né? Ok? Então temos que entender isso. Ó, mas o que nós queremos avançar aqui é o seguinte, é a questão da salvação eterna, né? Porque muita gente não entendendo a Bíblia, tem muita gente ensinando coisas que eles não entendem, né? Mas de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus é o criador da humanidade, né? Nós fomos criados todos em Adão. Todos nós, antes de virmos a existência nesse mundo, nós estávamos aonde? Nós estávamos em Adão, né? E depois, quando Adão nomeou, Deus criou Adão no sexto dia, e Deus colocou Adão para nomear toda a criação de Deus, né, para conhecer a terra e todas as maravilhas que Deus havia criado, todas as formas de vida, né? Diz que Deus passou diante de Adão, e Adão andou pela terra, porque se o jardim do Éden era na terra, e nós vemos que se o jardim do Éden era na terra, a Bíblia dá informação para nós que Deus criou a terra, né, o planeta Terra, né, e depois Deus veio e formou também o jardim do Éden, né? Que a terra foi criada por Deus, mas a terra foi criada por Deus por meio da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus tem poder criativo, né? Então Deus diz, apareça a porção seca no meio das águas, né? Lá no terceiro dia, mais ou menos. Aí apareceu, depois de bilhões de anos, né? Nós já aprendemos também, eu vou frisar mais isso uma vez, que os dias da criação de Deus não são dias de 24 horas, como muita gente pensa, né? Até mesmo religiões chamadas cristãs, eles acreditam que os 6 dias da criação foram 6 dias de 24 horas. Mas não é. Os dias da criação são dias de Deus. Deus é eterno, né? Então o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, um exemplo, foram dias de milhões, bilhões de anos para se concretizar. Quando Deus disse para as águas, Deus falou assim, acho que no terceiro dia, né? Nós não vamos poder ver todas as referências agora, senão o tópico não termina. Mas então nós vemos assim, que no terceiro dia Deus falou assim, ó, apareça no meio das águas a porção seca, né? E aí diz que foi tarde de manhã, o primeiro dia, né? O terceiro dia, né? E aí é que apareceu a porção seca depois de bilhões de anos. Acho que Deus não fez um milagre assim como mágico, né? Que fez, pum, apareceu a terra. Não, Deus autorizou, Deus deu o poder para que no meio das águas, as águas produzissem a terra. A terra veio de onde? A terra veio das águas.
Né? E as águas vieram da onde? As águas vieram dos gases, né? Que a própria ciência mostra que a água é feita a união de dois gases, né? Duas partes de oxigênio e uma de hidrogênio forma a molécula de água. Para fazer essa formação aí, quanto tempo deve ter demorado para formar? Bilhões de anos, né? Bilhões de anos. Né? Deus pode fazer isso, porque Deus é eterno. Bilhões de anos para Deus não é nada. É para nós que vivemos aqui só 60, 70, 80 anos. Se falar em bilhões de anos, nós ficamos admirados. Mas Deus é eterno. Né? Ok? Muito bem. Então Deus criou todas as coisas que existem no universo. Né? Todas as coisas que existem no universo. E quando Deus criou, de acordo com o Testamento da Bíblia, não veio em outras lives, que Deus tinha um desejo no coração de ter seres parecidos com Deus, semelhante a Deus, que tem vontade própria, que tem existência eterna, incrível, e com vontade própria. E Deus quer que esse ser, ele escolha Deus para viver com Deus. Escolha a vontade de Deus como sua vontade também para viver com Deus eternamente. Então nós vemos na Bíblia que Deus, ao criar Adão, Deus criou Adão com vontade própria, né? Um poder de escolher entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre querer estar com Deus ou não querer estar com Deus, querer viver com Deus ou não querer viver com Deus, é um direito que Deus deu a Adão. Né? Então diz na Bíblia rapidamente que Deus, então, ao criar Adão, Adão viu toda a criação de Deus, andou pela terra, né? Andou no jardim, aí Deus formou o jardim do Éden, depois que Deus criou a terra, diz que Deus veio e formou um jardim na terra, que era o jardim do Éden, um lugar aprazível para Adão morar. A casa de Adão era o jardim do Éden, era um lugar maravilhoso para Adão morar aqui na terra. Ele era na terra, mas a casa de Adão era o jardim do Éden. Não é verdade? E Deus, e Adão viu tudo, viu as criaturas que Deus havia feito, né? Adão viu também esses seres que a ciência hoje mostra que houve seres que viveram no mundo há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, bilhões de anos, vamos dizer assim, que eles falam em milhões de anos, né, que viveram seres na Terra, hominídeos, seres parecidos com o homem, que eles acham hoje ossos, crânios, né, subenterrados na natureza, aí, nas rochas, né? E eles detectam lá pela tecnologia que o homem tem, né? E eles são capazes de dizer, olha, esse aqui é um osso de um ser humano. É parecido com o osso de nós hoje. Olha, o DNA é bem parecido, eram nossos ancestrais. Eles informam, mas na realidade não é. Porque esses seres que viveram na Terra, eles são seres almáticos, né? Eles tinham alma também. Eles eram parecidos com o ser humano, eles também tinham inteligência, eles também tinham alguma capacidade que Deus deu para eles, né? Até mesmo no reino animal aí que nós temos hoje, os seres animais têm inteligência, né? Eles têm capacidade também, né? Como é que um João de Barro consegue construir uma casa daquela lá em cima da árvore, dando milhares de viagens ali, carregando aqueles pouquinho de barro lá e mais capim, então ele faz uma casa tão bonita, tão bem feita, que vem chuva e trovão e relâmpago, e a casa dele permanece lá anos e anos, né? Onde ele vai criar os filhos dele lá, vai procriar a casa com a Joana de Barro, né? Eles têm inteligência, né? Ora, se o passarinho tem inteligência, então imagina aqueles seres que foram seres que eram parecidos com o homem que viveram há milhões de anos atrás. Adão viu esses seres, né? Mas eles não eram ser humano, eles não tinham espírito e alma da criação espiritual de Deus. Eles tinham um corpo humano que era do pó da terra, que era um corpo parecido com o de Adão. Eles tinham alma que é natural a todos os seres que vivem na terra, mas eles não tinham um elemento ainda mais profundo, mais perfeito ainda, que é o espírito humano que estava em Adão, né? Então não havia uma identificação plena com eles, né? Tá certo? Então Adão se sentiu só. Adão se sentiu só, né? Viu tudo, Adão se sentiu só. Aí Deus viu que Adão se sentiu só. Aí Deus fez uma adjutora para Adão. Deus falou, farei uma adjutora que seja semelhante a Adão, né? Aí Deus criou a mulher, Eva, a primeira mulher que Deus fez ela, Eva, do corpo de Eva, do corpo de Adão. Tirou uma costela de Adão e formou Eva, o corpo de Eva. E o espírito e a alma de Eva vieram de onde? Vieram do espírito e alma de Adão. Né? Então, assim como, porque quando Deus criou Adão, Deus falou, Adão, crescer, multiplicar e encher a terra. Adão podia se multiplicar. Certo? Então, o que se multiplicou em Eva? Multiplicou já o corpo de Adão, que era um só, agora virou dois. Um corpo biologicamente diferente, né? Porque a mulher tem a sua biologia própria, que Deus fez, né? Para ela poder gestar o filho, para ela poder produzir leite e assim por diante, né? E também a anatomia da mulher é um pouco diferente da do homem, né? Coisa toda aquela história. Mas o corpo, a essência do corpo de Eva é carne, corpo humano igual ao de Adão, porque a matéria-prima que Deus usou foi o corpo de Adão.
O corpo de Adão, Deus usou a terra como matéria-prima, mas o corpo de Eva, Deus não fez da terra, Deus fez o corpo de Adão. Então, logo, subentende que o espírito e a alma de Eva vieram de onde? Vieram também do espírito da alma de Adão, que podia se multiplicar. Então, de uma pessoa já ficou duas pessoas iguais, né? Diferença só biologicamente, mas eles eram seres humanos iguais. Né? E dessa relação de Adão e Eva, descende toda a raça humana. Todos nós, seres humanos, somos descendentes de Adão e Eva. Esses outros seres que viveram antes de Adão, no quarto dia, no quinto dia que Deus criou coisas, no sexto dia que Deus criou, esses seres são seres que são frutos da criação de Deus por meio da terra, que Deus falou assim, produz a terra seres viventes, né? Cada um segundo a sua espécie. E aí a terra produziu os animais que nós vemos hoje, e outros seres que viveram também antes do dilúvio, e bilhões de anos atrás, que hoje já também não existe mais, pô. Ok? Então nós não podemos ficar admirados de dizer assim, mas os neandertais, os homo sapiens, eles eram parecidos com nós, eles também tinham osso, eles tinham carne, eles também andavam parecido com o homem, coisa e tal. Sim, porque o corpo de Adão Deus fez do pó da terra, e eles foram criados por Deus também a partir do pó da terra. Deus falou assim, produz a terra seres viventes. Eles também, o corpo deles é parecido com o nosso corpo também, né? Como o corpo dos animais aí parece com o corpo humano, mas não é o corpo humano, né? Ok? Muito bem. Então, nós vemos assim que Deus criou Adão no sexto dia, e Deus criou Adão com vontade própria, e Deus, como nós sabemos que Deus criou Adão com vontade própria? Porque Deus colocou lá no jardim do Éden, Deus colocou a árvore da vida, que representava Deus, né, vamos dizer, a vida eterna, a vida de Deus, a vida que poderíamos viver para sempre, né? Em harmonia, em comunhão com Deus, de uma maneira maravilhosa, se Adão tivesse comido a árvore da vida, em inocência, né? Deus criou Adão um ser reto, a Bíblia diz. Deus criou um homem reto, né? Um homem inocente na época, ele não conhecia o mal, né? Ele conhecia só Deus, de Deus só veio o bem. Deus é o bem, Deus é amor, e assim por diante, né? Então Adão, porém Deus criou Adão com vontade própria, porque Deus disse para Adão, Adão, olha, você pode comer todas as árvores do jardim, tudo livremente, porém menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não vai comer, porque no dia que você comer, você morre. Né? E Adão, nós sabemos, então nós vemos aí a vontade própria que Deus deu a Adão. Adão podia escolher entre viver com Deus, comendo da árvore da vida, né, que ele não comeu, ou desobedecer a Deus, né, e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o que Adão fez, e por isso veio o pecado, entrou no mundo, né, pela desobediência de Adão, diz a Bíblia, né, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, né. E pelo pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens. Quer dizer, as consequências do erro de Adão passou para a humanidade, né? Mas nós já aprendemos em outras lives aí que Deus ama a humanidade. Aí é que tá a questão, Deus ama a humanidade, Deus ama o homem. Né? Então nós vemos aí pela Bíblia que quando Adão pecou e ele não podia mais comer da árvore da vida, porque agora ele conhecendo o bem e o mal, se ele come da árvore da vida e ele de repente a sua descendência que ia nascer, que somos nós hoje, né, e os outros que já viveram antes de nós, tendo conhecimento do bem e do mal, alguns iam caminhar para o caminho do mal, né, como assim acontece. E outros iriam para o bem, mas seria uma tragédia, né, porque aí haveria pessoas do bem que iam viver para sempre, e também havia pessoas do mal vivendo junto aqui na terra e viver para sempre também, né, porque tinham comido a árvore da vida. Então Deus fez o que? Diz a Bíblia que Deus fechou acesso ao jardim do Éden, para que Adão agora, conhecedor do bem e do mal, ele não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre, né? O que seria uma tragédia, né? Porque os maus iriam dominar os bons, os justos, e haveria uma escravidão eterna na terra. Deus, como é sábio, Deus, como conhece as coisas, Deus então fechou acesso ao jardim do Éden, e o homem ficou mais sem ter a vida eterna nele, né? Porque ele não comeu da árvore da vida. Mas Deus desistiu do homem? Deus desistiu de Adão? Deus não desistiu de Adão. Deus pegou, colocou Adão na terra e Deus veio cuidar de Adão. Deus vestiu Adão, Deus orientou Adão ainda para Adão viver na terra. Deus cuidou dos filhos de Deus mesmo, cuidou dos filhos de Adão. Né? Porque Deus, nós vimos já de cara no início da humanidade que Adão gerou filhos e filhas. Né? E um desses filhos e filhas de Adão escolheu o caminho do mal, que foi Caim, né? Ele tinha um livre-arbítrio, né? Caim sabia que Caim era um homem do mal, né? E mais que o outro filho dele, lá, outro filho de Adão, que foi Abel, entre os tantos filhos que eles tiveram, que eles não tiveram só a Caim e Abel. A Bíblia diz que Adão e Eva gerou filhos e filhas, né? Eles tiveram talvez centenas de filhos, né? Mas entre esses dois aí, representando a humanidade, né? Abel foi um homem justo, que buscou o bem na terra, que buscou ser uma pessoa correta diante de Deus, né? E já Caim preferiu escolher o caminho do mal, né? Foi tanto que tirou a vida do seu irmão, né? Ok?
ok? Mas mesmo assim, antes dele tirar a vida de Abel, Deus ainda tentou salvar Caim, né? Deus falou, Caim, por que você tem isso no teu coração? Você está com raiva? Não domina esse desejo, né? Procura fazer o bem, porque você vai ser aceito por mim, toda aquela história. Mas Caim não ouviu o ensinamento de Deus, preferiu morrer, né? Preferiu tirar a vida do seu irmão e se separar de Deus por causa do seu pecado. O pecado, já aprendi em outras lives, os nossos pecados é que faz separação entre nós e Deus, né? Então nós aprendemos que Deus, vamos aprender isso. Não se canse de ouvir, né? Porque nesse mundo aí tá um monte de gente ensinando que Deus não existe, que Deus é mal, que Deus... né? Tá, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que tem um monte de pregadores aí ensinando, Deus não existe, Deus é mal, Deus fez isso, Deus fez aquilo, isso é mentira, né? Que Deus é a invenção das religiões, que Deus é a invenção dos ricos, né? E assim por diante, para dominar os outros, né? Mas não é verdade isso, a verdade é que Deus é o único ser que possui imortalidade, e Deus é o Criador de todas as coisas, e a Bíblia mostra que esse Deus é um Deus de amor, é um Deus que não é um Deus que quer o mal das coisas, das pessoas. Mesmo que você pecou diante de Deus, ele ainda quer salvar você. Então, nós vemos aqui na Bíblia, avançando agora um pouco, eu dei só uma base aí, as misericórdias, Jeremias 3:22, Deus é maravilhoso, porque nós somos pecadores, né? Nós todos somos pecadores, né? Não foi só Adão que pecou, ele pensa só Adão que pecou, não. Adão foi o primeiro homem que pecou, né? Mas nós também, quando chegamos à nossa maturidade espiritual, nossa maturidade mental, nós também pecamos ainda também, né? Eu já ensinei em outras lives que uma das coisas, as pessoas que não têm pecado são os bebês, as crianças, né? Que são inocentes diante de Deus, né? Ok? Eles não têm pecado, né? Ok? Então as criancinhas que vivem nesse mundo, disse Jesus, deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino do céu. Jesus não falou assim, deixai vir a mim as crianças judias. Não. Jesus não falou assim, não deixai vir a mim as crianças, filho dos crentes. Né? A todas as crianças, não importa quem é o pai dele, se o pai dele é rico, é pobre, é feio, é bonito, é sábio, é tolo, se o pai dele é uma pessoa do bem, é uma pessoa justa, ou se ele é uma pessoa do mal, né? É uma pessoa... Não, os filhos não têm culpa dos pais. Os filhos não vão levar o pecado dos pais. Né? Os filhos não vão responder pelos pecados dos pais. Então toda criança que nasce nesse mundo, tanto faz o pai dele ser crente em Deus, como o pai dele ser incrédulo em Deus, não crê que Deus existe, que Deus é mentira, que Deus não existe, que isso é enganação, né? Mas nós vemos pela Bíblia Sagrada que mesmo os filhos deles também são crianças de Deus. Os filhos das pessoas que não creem em Deus, eles também são de Deus, são pessoas inocentes. Né? E os filhos dos que são crentes também são pessoas inocentes. Ok? Nós só somos responsáveis pelos pecados que nós praticamos ao longo da nossa vida. Certo? Isso separa nós de Deus, né? Mas aqui em Jeremias 3:22, Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Nós pecamos diante de Deus, nós ofendemos Deus, mesmo as pessoas que falam mal de Deus, falam mal de Cristo, falam mal da igreja, falam mal do povo de Deus, né? Enfim... fala mal da criação de Deus, né? Que Deus fez as coisas assim, assado. Mas mesmo assim, eles estão comendo, bebendo, dormindo, se vestindo. Eles têm bens nessa vida, né? Eles têm um padrão de vida, às vezes, melhor do que o que crê. Né? Por quê? Porque diz a Bíblia que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Né? Até mesmo as pessoas iníquas, ímpias, elas vivem debaixo da misericórdia de Deus. Né? Agora, diz a Bíblia que a misericórdia de Deus ela é sem fim para aqueles que amam a misericórdia também. Não vem outras passagens isso, né? Para as pessoas que também abraçam a justiça e a honra. As misericórdias de Deus para nós vai ser eterna, né? Agora, aquelas pessoas que, infelizmente, nesse mundo preferem praticar o mal, preferem viver uma vida dissoluta, uma vida sem Deus, uma vida sem se importar com o bem-estar do seu próximo, essas pessoas... eles estão vivendo aqui nesse mundo debaixo da misericórdia de Deus, mas esse mundo aqui não é eterno, nós já aprendemos isso em outras lives. Que nós, seres humanos, o ser humano terreno, ele não é eterno, né? Ele é temporal aqui na Terra. Né? Mas o ser humano espiritual que está dentro de nós, o nosso homem espiritual, ele é eterno. Né? Okay? E é esse homem espiritual que Deus quer salvar, que Deus quer levar para a eternidade para viver com Deus. Né? E aí em Salmo 119, versículo 41, diz, venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e as tuas salvação segundo a tua palavra. Então nós vemos que a salvação de Deus, para esse homem caído, esse homem
pecador, que é a humanidade toda, né? A maioria de todos nós, a Bíblia diz, né? Lá em Eclesiastes 7:20, que, na verdade, que não há homem na terra que faça o bem e nunca peque. Então, nessa terra tem pessoas que têm a prática de fazer o bem. São pessoas boas, pessoas de boa índole, pessoas de coração bom, né? Pessoas que, puxa vida, eles não amanhecem o dia pensando em fazer o mal para o seu próximo. São pessoas que estão sempre preocupadas em como contribuir para o bem do seu próximo, da sua família, dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus semelhantes em geral, né? Tem pessoas que a prática dele todo dia é procurar como ajudar, como fazer um mundo melhor aqui na Terra para todo mundo viver bem. Esse é um tipo de pessoa, que é uma pessoa justa diante de Deus. Mas mesmo ele sendo justo, ele peca ainda, né? Porque você não, às vezes não comete pecado grave, né? Mas pecado pequeno, dessa ou de outra forma, uma pessoa justa pode cometer, né? Ok? E que não é o cotidiano dele pecar. É um acidente, né? É um acidente de percurso, ele de repente cometeu um pecado. Né? Mas a prática dele, diária, mensal, manual, na vida dele, é fazer o bem. Né? Essas pessoas são pessoas justas diante de Deus. Né? E Romanos 10:2, Romanos 2:10, olha só o Deus que é o Deus da Bíblia, o Deus que as pessoas não compreendem. Que muita gente ensina que Deus vai salvar só, a salvação de Deus é só para as pessoas que estão na igreja, né? Que são chamados cristãos, né? Que foram chamados cristãos. Então Deus vai salvar só os cristãos, ou Deus vai salvar só a igreja dele. Porque dentro do cristianismo nós sabemos que existe um monte de igreja, né? Um monte de igreja, né? Mas na Bíblia existe só uma igreja, que é a igreja de Deus, né? Onde todos os cristãos verdadeiros estão na igreja de Deus. Certo? As igrejas, tantas igrejas existem no mundo, igrejas formada pela mente humana, né? Que Paulo diz, o homem não reconhecendo a justiça de Deus, estabelecer a sua própria justiça, né? Então Deus na Terra, nós sabemos que na Terra Deus só tem uma religião na Terra. Eu já ensinei isso em outra live aí. Deus só tem uma religião na Terra. Qual a religião de Deus? Fazer o bem. Toda pessoa que pratica o bem, vive fazendo o bem, ele está na religião que é de Deus, fazer o bem. Então, esse monte de religião que existe na Terra é religião criada pela mente humana, por seres humanos, que, segundo o seu entendimento, para você voltar para Deus, você tem que viver assim, 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 assado. Né? Aí ele criou os dogmas, as suas próprias justiças, né? E muita gente, então, segue aquela forma de religião, né? Ok? Mas nós vemos na Bíblia, Deus, se você for ver na Bíblia, a religião de Deus é fazer o bem, é você ser uma boa pessoa, uma pessoa que coopera para o bem do seu próximo, ok? Então, Romanos 2:10, nós vemos na questão da vida eterna, diz, né? Glória e honra, se nós lermos aqui, é melhor ainda, que Deus, mas, segundo a sua dureza e coração impenitente, acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tá vendo? Deus vai retribuir, de acordo com o ensinamento da Bíblia, todos nós seres humanos que vivemos nesse mundo, que chegamos à maturidade espiritual, maturidade mental, nós vamos ser julgados por Deus segundo as nossas obras, né? Não é segundo a nossa religião, né? Se Deus for julgar as pessoas pelas religiões dos homens, Deus não vai salvar um, salva outro, mas não salva todos que têm direito à salvação. Mas de acordo com a Bíblia, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras, segundo a maneira que você viveu na terra, é que você vai ter a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então Deus vai dar a vida eterna à humanidade, aos seres humanos na terra que procuraram ser pessoas que procuraram a honra, a glória, a incorruptibilidade, né? Pessoas que procuraram viver com dignidade na terra, né? Pessoas que viver praticando o bem, né? Essas pessoas vão ter a vida eterna, independentemente de você ser cristão ou você não ser cristão, independente de você ser um homem rico ou de você ser um homem pobre, independentemente de você ser um homem culto ou você ser um homem culto. Todo ser humano que praticar o bem nessa vida, na terra, ele vai receber a vida eterna. Isso quer dizer que, então, o rico pode ser salvo. E o homem pobre pode ser salvo. Isso quer dizer, então, que um mendigo, vamos lá, a classe social mais baixa no mundo é o quê?
É o mendigo, né? Que não tem nem onde dormir, né? Dorme nas calçadas, dorme em lugares que não é nem dele, né? Mas ele não tem outro lugar para dormir, e, né, se veste mal, né? Come hoje, mas não sabe se vai comer amanhã, né? Porque ele não tem, por N circunstâncias na vida, né? Tem pessoas que caem nessa situação, né? Nós não podemos dizer que os mendigos são tudo vagabundo, nós não podemos dizer isso, né? Porque nós não sabemos as diversidades da vida humana, né? Que vem sobre nós, né? Tinha gente que esse tempo era super rico na Terra e hoje perderam tudo, né? Por causa de escolhas erradas, por causa que sofreu um golpe, né? Por causa de uma situação, uma guerra, né? A pessoa de repente ficou pobre. E às vezes tem pessoas que o psicológico dele não dá para ele reagir e conseguir se levantar novamente para uma situação que ele tinha antes. Ele muitas vezes fica sem forças, né? Porque a capacidade humana dele, às vezes, é pequena, e a sua resistência física, psicológica é pequena, e ele, às vezes, vai ser um mendigo, né? Mas o mendigo pode ser salvo, porque o que vai salvar você não é o tanto quanto dinheiro você tem no banco, isso não vai salvar você. O que vai salvar você é as suas boas obras. Então, até mesmo um mendigo da rua, que ganhou lá uma refeição, por exemplo, alguém deu uma refeição, deu uma marmitex para ele pode fazer o bem, né? Porque às vezes ele tem um outro mendigo que está numa situação em que ele não pode nem buscar a marmitex. Mas ele pode dividir aquela marmitex que ele comeu, ele come a metade, e ele vai para aquele outro mendigo que talvez doente, está sem força para poder buscar o seu próprio alimento, e ele ainda divide aquela coisinha, pouquinho que ele ganhou, ele está com a fome danada. Mas ele divide aquilo ali e dá para outra metade para outro mendigo. É uma boa obra. É pelas obras de justiça que as pessoas vão ser salvas, né? Assim como o homem rico pode também ser salvo. O homem rico também pode fazer muitas obras boas, né? O mendigo pode talvez dividir só a marmita dele, mas você pode fazer milhares de marmitas para dar para as pessoas. Você não vai ficar pobre por causa disso. Se você é rico, você pode fazer o bem. Não é verdade? Então o que vai salvar nós no juízo de Deus vai ser o quê? As pessoas que praticam o bem. A vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, né? Então vamos ver que assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas para a vida eterna. Esse negócio de as igrejas, as religiões ensinam, você para ser salvo você tem que pertencer à minha igreja, que a minha igreja é que tem a verdade, a minha igreja é que é a graça de Deus, a minha igreja é que vai ser salvo. Não para a vida eterna, Deus não faz acepção de pessoas, porque o apóstolo Pedro, que foi um apóstolo de Deus, um apóstolo de Cristo, né, verdadeiro, porque no mundo existe um monte de apóstolos, né? Mas apóstolo verdadeiro, nós sabemos que está nominado na Bíblia, os apóstolos de Deus, né? Cristo, quando foi dar o poder para os apóstolos exercer obras de poder na terra, né? Nós vamos ver isso em outras lives, Jesus nominou o nome deles, né? Pedro, João, Bartolomeu, André, a esses 12 apóstolos, Jesus conferiu poderes extraordinários para que eles pudessem realizar a obra a qual eles tinham se destinado para eles fazer. Né? Mas depois e eles foram ter apóstolo, porque a palavra apóstolo quer dizer testemunha, né? Apóstolo quer dizer uma pessoa que viu, né? Então, se você não viu Cristo, você não andou com Cristo, você não comeu com Cristo, você não recebeu o ensinamento diretamente de Cristo, você não pode ser chamado de apóstolo, né? Apóstolos são os 12 apóstolos do Novo Testamento, depois vamos ver isso, os nomes deles, tudo direitinho, né? Porque eles foram testemunhas oculares de Cristo, eles andaram com Cristo, eles comeram com Cristo, eles ouviram Cristo ensinar, né, o Evangelho, né? E a verdade está aqui, que Pedro diz, ó, Atos 10:34, ó, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Onde Deus não faz acepção de pessoas? Aonde Deus não faz? Na questão da vida eterna. Para Deus não tem acepção de pessoa. Toda pessoa nessa vida praticar o bem, uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que não trouxe sofrimento para a humanidade, mas pelo contrário, contribuiu para o bem-estar do seu próximo, né? Começando já em casa, né? Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho, né? Um bom colega de trabalho, uma pessoa, um bom munícipe, né? Uma pessoa que está ali pronto para ajudar quando for necessário, né? Ajudar os seus semelhantes, né? Uma pessoa que se compadece até das pessoas que ele nem conhece, né? Mas que caiu numa contradição, a pessoa socorre, né?
busca levar alívio para o sofrimento daquela pessoa, né? A pessoa está com fome, ele dá o de comer, né? A pessoa está nu, ele veste, né? Ele é uma pessoa solidária com o seu semelhante. Esse tipo de pessoas vão viver para sempre, pô. Está aqui, Pedro disse que Deus não abre, abrindo a sua boca, disse, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Qual a acepção de pessoas? Aqui que nós lemos agora, né? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, né? Buscaram honra, glória e corrupção, né? Que foram pessoas boas nesse mundo. Então não importa a sua nacionalidade, não importa se você é judeu, nem se você é americano, nem se você é japonês, e nem se você é brasileiro, nem se você é branco, nem se você é negro, nem se você é amarelo, nem se você é vermelho. Né? Todo ser humano que for uma pessoa do bem e justa vai receber a vida eterna. Viver com Deus eternamente. Viver de maneira maravilhosa, que vida é a vida com abundância. Vida não é a vida que a gente vê as pessoas às vezes vivendo nesse mundo, né? Com tanta privação, né? E nós até dizemos, isso não é vida, né? Olha, a pessoa está vegetando, né? Nós falando assim, ele está vivo. Olha a situação que ele está vivendo. Às vezes não tem o que comer, às vezes tem o que comer, mas está doente, em cima da cama, não pode comer, porque se comer faz mal, ele vomita, ele passa mal, né? Tem pessoas que estão em cada situação nesse mundo, né? Que a gente, quando olha, a gente fala, isso não é vida, né? Isso está vegetando, né? Não é assim que Deus quer que o homem viva, né? Deus quer que o homem viva com riqueza, né? Deus quer que o homem viva com fartura, né? Por isso Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida eterna e vida com abundância, né? Abundância de vida, abundância, você não vai, na vida eterna não vai ter ninguém passando fome. Na vida eterna não vai ter ninguém doente. Na vida eterna não vai ter ninguém miserável. Na vida eterna vai ter graduação, vamos aprender isso, mas todo mundo vai ter o básico suficiente e necessário para viver bem. Um direito que todos nós deveríamos ter aqui na Terra, que nem é sonegado, né? Por causa da injustiça humana. Tem uns que têm demais e tem outros que não têm. Nem para comer agora, à noite, vai dormir com fome, né? Na vida eterna não vai ter fome. Lá diz, depois nós vamos ver isso em outras lives, né? Nunca mais haverá fome, né? Ok? Então Deus quer levar o ser humano para lá. E quem vai para lá? Qualquer pessoa desse mundo viver praticando bem, viver sendo uma pessoa justa, uma pessoa que às vezes sofre uma perda para beneficiar uma outra pessoa. Né? É uma pessoa que sofre perda, né? Okay? Sonega o seu direito, mas em favor do próximo, né? Para que o próximo tenha o necessário para ele ter dignidade na vida da Terra. Esse tipo de pessoa que vai para a vida eterna. Então nós já aprendemos isso, que esse Deus é maravilhoso, né? Esse negócio das religiões que ensinam que só uns vão ser salvos e outros não, que a salvação é a vida eterna só para quem recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Os que não recebem Cristo, não são cristãos, Deus vai jogar tudo eles no lago de fogo. As pessoas não entendem a Bíblia, né? Não entendem a Bíblia. Vida eterna é um direito que Deus vai dar a todo ser humano que nessa vida, mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem conhecer Cristo, mesmo sem conhecer a Bíblia, mesmo sem conhecer a justiça de Deus, mas mesmo sem conhecer, eles praticaram. Entendeu? Ok? Eles praticaram, né? Eles foram pessoas do bem, né? Pessoas que praticaram sem conhecer. Diz Paulo lá, né, em Romanos 2, aqui mesmo em Romanos 2, Paulo fala, né? E o que seria dos gentios, né, que não conhecem, não tem lei, né? Não estão debaixo da lei de Cristo, nem também estão debaixo da lei de Moisés, né? Porque os gentios não estavam debaixo da lei de Moisés. Né? Okay? E agora as pessoas do mundo que não conhecem o Evangelho, por aquele motivo, né? Eles também não estão debaixo da lei de Cristo. Quem está debaixo da lei de Cristo é a igreja, né? A igreja está debaixo da lei de Cristo. Mas Paulo, e eles que não estão debaixo da lei, né? Mas fizeram do sua consciência lei para eles mesmos. Então ele não tomou a mulher do seu próximo, né? Ele não tomou, mesmo não sendo cristão, né? Ele respeitou a mulher do seu próximo. Ele não não violou a mulher do seu próximo. Né? E nem por isso ele é cristão. Né? Ele fez isso porque é uma coisa da natureza dele, do coração dele. Ele não é uma pessoa incapaz de fazer mal a outra pessoa. Ele não roubou as coisas dos outros. Né? Ele não roubou, ele respeitou as coisas dos outros. Certo? Né? Então, as pessoas desse mundo, que são pessoas justas, pessoas do bem, tem salvação para eles, garantida por Deus, né? Todas as raças, todos os povos do mundo. Nós vamos ver isso em outras lives, que lá no final diz na Bíblia, né? Eis que o anjo perguntou para João, João, quem são esses aí vestidos de branco? João falou assim, Senhor, eu não sei quem são. Né? Tu sabes. E ele falou, esses são aqueles que vieram de todas as tribos, povos e línguas do mundo. Né?
que faz parte, são o povo que vai ser salvo na eternidade, né? As pessoas do bem, as pessoas justas, né? Ok? Então e esse Deus que é eterno, né? Que só ele possui imortalidade, Deus então é o criador de todas as coisas, né? Deus é o criador do homem, né? E Deus, ele ama o homem que Deus criou. Deus ama o homem, né? Deus ama o homem, né? E aí a prova evidente está que Deus, nós já aprendemos em outra live aí, né? Que existe, o homem ser humano foi criado por 3 partes, né? Isso que a gente tem que aprender, muita gente não entende isso. Né? As mesmas religiões chamadas cristãs, né, não entendem, né? Porque eles não sabem, não entendem a criação de Deus. Mas nesse canal, verdades eternas, invencíveis, verdades que vêm de Deus, são eternas, e por isso são invencíveis, nós aprendemos que nós, seres humanos, fomos criados por 3 partes, né? Corpo humano do pó da terra, e nesse corpo humano que Deus criou do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida. A vida vem de Deus, toda forma de vida vem de Deus. Por isso que lá em Eclesiastes, capítulo 12, se não me engano, depois você pode ler, lá diz, e o corpo volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito aí é o fôlego de vida. Deus é espírito. Tudo que vem de Deus é espírito. Certo? Então, o fôlego de Deus, o sopro de Deus é que dá vida a esse homem natural aqui na Terra. Esse homem natural aqui na Terra, ele está sujeito às sentenças do homem natural. Todos nós vamos morrer. Então, se você... Tem pessoa que fala assim, eu não vou fumar, porque quem não fuma também morre, né? Não é? Quem não fumasse não morresse, então ninguém ia fumar, Por que as pessoas fumam no mundo? Nós sabemos pela ciência, pela medicina, que o fumo, o cigarro faz mal para o ser humano, para o corpo humano, né? Faz mal. Muitas pessoas morrem ainda jovens, vítimas do quê? Dele ter fumado a droga, né? Que é o cigarro, que tem ali os seus ingredientes ali prejudiciais à saúde humana, né? A nicotina e outras coisas mais, né? E ele fuma em excesso, que a pessoa se vicia, ele fuma um cigarro só no dia, não, ele fuma um maço. E o outro fuma 2, tem pessoa que fuma 3 maços no dia, né? Então você imagina, 20 cigarros a cada maço, são 60 cigarros por dia, inalando aquela fumaça. Ele vai morrer. Né? Mas as pessoas que não fumam também não morrem? Morrem. Aí tem pessoas que usam esse argumento para dizer assim, tá vendo? Eu fumo, vou morrer, mas quem não fuma também morre, eu também vou continuar fumando, porque eu gosto de fazer eu fumar. Mas você morre não é porque você fuma. A pessoa morre não é porque a pessoa fuma. Isso tem que aprender. Nesse canal nós temos que aprender verdades eternas e invencíveis. Não é porque você morre, não é porque você fuma que você morre. Você morre porque é uma sentença de Deus. Porquanto tu és pó. Em pó você vai se tornar. Então o homem que não é fumante, ele está debaixo dessa sentença de Deus, da morte física. Né? Dessa morte aí que foi ordenada por Deus. Está lá em Hebreus, se não me engano, capítulo 9. Está ordenado ao homem que é esse homem, Adão terreno aqui na terra, a morrer, né? Uma vez, né? E depois vai vir o juízo de Deus, Deus vai julgar as obras que você praticou através desse homem natural aqui na terra, ok? Então, a morte é uma ordenança de Deus, então você vai morrer, não importa se você fuma, você deixa de fumar, não importa se você é uma pessoa boa ou uma pessoa má, não importa se você é uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, todos vão morrer. Né? Porque é uma sentença de Deus. Agora, a pessoa que fuma, ele pode apressar a morte dele. Se ele não fumasse, talvez ele poderia viver, às vezes ele morre com 40 anos, vítima de câncer dos pulmões, né? O organismo dele não estava preparado para receber aquele monte de nicotina lá, né? Que ele fumava durante 20, 30 anos fumando. O organismo dele vai ser afetado, né? E ele vai contrair uma doença, e essa doença que é chamada de câncer do pulmão, né? Que a maioria dos casos de câncer de pulmão é decorrente do fumo, né? Que até mesmo as pessoas que não fumam, mas que convivem com fumante, né? Às vezes os parentes que marido fuma pra caramba, né? A mulher não fuma, mas o marido fuma dentro de casa. Hoje em dia, a ciência, muita gente não fuma mais em recinto fechado, né? Já quando vai fumar, fuma lá fora. Mas antigamente, as pessoas fumavam dentro de casa, todo mundo na sala ali, e o marido estava lá fumando. A mulher está ali do lado dele, está respirando aquela fumaça. Muitas mulheres morreram antes do tempo por causa da nicotina que o marido dele, a fumaça que ele jogou na terra. Então, nós sabemos pela Bíblia que Deus, ao criar o homem, Deus deu a cada um de nós um tempo de vida na terra, né? Ok? Às vezes Deus determinou para você 80 anos de vida para você viver.
Só que você começou a fumar com 15 anos de idade, fumou até chegar aos 50 anos, chegou aos 50 anos, teu pulmão não aguentou mais, você morreu 30 anos antes. Então, o fumo, a maneira de nós vivermos aqui na Terra, pode encurtar a nossa vida. Tanto na Bíblia tem um versículo que diz: não sejais demasiadamente maligno, para que os teus dias não sejam curtos sobre a terra. Né? Tem esse ensinamento da Bíblia, não ver posteriormente. Não sejais demasiadamente maligno. Nós vemos que nesse mundo, as pessoas que são violentas, as pessoas que partem para malandragem, para roubo, né? Para viver de coisas furtadas, né? Essas pessoas geralmente morrem jovens, né? Você vê tanto jovem aí de 25 anos, 20 anos, né? Porque tanto que existe, né? Mais na Terra existe mais viúva do que viúvo, né? Porque os homens, pela sua natureza biológica, os homens são mais agressivos, mais corajosos, mais destemidos, né? E os homens, com isso, eles aproveitando da sua força física, os homens muitas vezes entram pelo caminho da maldade, né? Muito mais que as mulheres, né? As mulheres ficam mais em casa, mais ali restritas, né? Porque elas são, né? E elas não se envolvem tanto com as coisas do mundo. E os homens se envolvem, né? Com as violências no mundo, os homens são mais agressivos, né? E tem pessoas que vão ao extremo da malignidade, fazendo mal. E às vezes ele vai morrer jovem, com 20, 25 anos, 26 anos, ele vai morrer. Então a Bíblia diz o quê? Não sejais demasiadamente maligno, né? Porque era que os teus dias não sejam encurtados na terra. Ok? Então nós, e a Bíblia diz, não é? Também tem um mandamento de Deus entre os 10 mandamentos que Deus deu para Israel. Deus falou: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados sobre a terra, né? Então um filho que ouve o papai e a mamãe, papai e a mamãe geralmente tem preocupação com o filho, né? Meu filho, não faz assim, filho, não corre demais, filho, não anda fora da hora, filho. Vai estudar, filho, vai trabalhar. E o filho que ouve o pai e a mãe, o conselho, geralmente ele tem possibilidade de viver mais tempo do que aquele cara que, mãe, é que nada, não vou estudar nada, eu vou sair por aí, não quero nem saber. Aí, às vezes, esses filhos que não honram o pai e a mãe, eles morrem antes do tempo também, né? A vida fica mais curta na Terra. Não podemos generalizar, né? Mas tem muitos casos que as pessoas morrem porque deixou de ouvir o pai e a mãe, né? Ok? Então nós vemos assim que morrer nesse mundo é uma sentença de Deus, né? Por um homem natural, o homem terreno, né? E quando o homem terreno morre aqui na Terra, o espírito que faz ele viver aqui na Terra, o fôlego de vida, né? Que é comum a toda a criação de Deus que se move, que anda na Terra, que coisa e tal, esse espírito que faz nós viver aqui na Terra, esse espírito volta para Deus, esse espírito é de Deus, vem de Deus. O sopro de Deus vai se perder? Não vai se perder, porque o sopro é de Deus. Pô. O sopro de Deus, que é a vida, volta para Deus. Né? A vida vem de Deus. Pô. Vamos aprender isso. Pô. A vida vem de Deus, o que volta para Deus. Agora o espírito, agora o ser humano tem, além de ter esse fôlego de vida que faz nós vivermos aqui na Terra, tem um espírito que foi criado por Deus, lá no sexto dia, do espírito que é de Deus, lá no terceiro céu, vamos dizer assim. Deus tirou uma porção desse espírito e Deus fez um espírito humano. E Deus colocou dentro de Adão. E esse espírito humano é que é o homem verdadeiro nosso, que é o homem espiritual, que é eterno, porque espírito não é eterno. Nós já aprendemos que Deus é espírito, por isso Deus é eterno, imortal. Então Deus é o único ser espiritual que é eterno, porque antes de Deus criar qualquer coisa, não existia outro ser junto com Deus. Né? E quando chegou no sexto dia, Deus criou, provavelmente no primeiro dia Deus criou os anjos, né? Mas no sexto dia Deus criou o ser humano, né? O espírito humano de Adão, que foi criado e colocado dentro do corpo de Adão, que estava vivo aqui na terra quando Deus soprou nele o fôlego de vida. Esse espírito, ele é eterno, ele não morre, né? Esse espírito é que Deus quer que viva com ele eternamente, porque Deus não é espírito. Carne e sangue, diz a Bíblia, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Né? Esse corpo humano aqui, como ele é constituído hoje, ele não pode viver com Deus, porque lá é um mundo espiritual, não é um mundo da terra. Certo? É um mundo espiritual. Então, o que vai viver com Deus na eternidade é o nosso homem espiritual, o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira pessoa. Né? Esse corpo humano aqui, já aprendemos em outras lives, só para esclarecer, esse corpo humano aqui é uma casa, né? É uma veste para o nosso espírito. O nosso espírito está vestido desse corpo humano aqui na Terra, que é temporal aqui na Terra. Que é o nosso espírito não tivesse esse corpo terreno, como é que nós íamos nos relacionar com as coisas físicas aqui na Terra? Tanto é verdade, para nós entender melhor, vou adiantar coisas, Cristo é filho de Deus, nós já aprendemos em outras lives. Deus é espírito, Deus gerou um filho. E Cristo, ele também é espírito. Como é que Cristo pôde vir aqui na Terra e viver na Terra todo aquele tempo que Cristo viveu? Porque Deus preparou para Cristo um corpo, né? Como diz na Bíblia, corpo me preparaste. Né? Então, Jesus, quando estava vivendo aqui na Terra, Cristo, né, o Senhor Jesus Cristo, ele
o Cristo verdadeiro, a pessoa verdadeira de Cristo, que é o Espírito, ele, o Espírito está dentro daquele corpo humano, que era o corpo de Jesus. Certo? E por que Jesus tinha que ter o corpo humano? Por quê? Para Jesus se relacionar com as coisas físicas, com as pessoas, né? Porque se Jesus viesse só em espírito, Jesus ia falar, todo mundo ia se assustar, né? Porque ninguém podia ver ele, né? Então Deus preparou um corpo para Jesus, que Maria deu à luz, né? E Cristo veio e habitou naquele corpo, e por meio do corpo de Jesus, Cristo realizou a obra da redenção, que nós vamos ver um pedacinho dela aqui agora, só para... Então nós vemos assim que na Bíblia diz assim, ó, que Deus, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então todos nós seres humanos aqui na terra, que chegamos à idade da razão, né, do entendimento, né, exceto as crianças que não têm entendimento, estão na inocência, elas não têm pecado, né? Criança não nasce. Criança não conhece Deus, criança não nasce crente, nem criança nasce incrédulo. Né? Você já viu um bebê nascendo falando mal de Deus? Nenhum bebê nasce falando mal de Deus. E você já viu um bebê nascendo louvando a Deus? Também não tem, né? O bebê ele é inocente, ele não conhece Deus. Ele não conhece o bem, nem conhece o mal. Né? Você já viu um bebê nascer com um revólver na mão? Não. Né? Um bebê nascer com a Bíblia na mão? Não. Já um bebê... Enfim, o bebê ele é inocente. Ele vem nesse mundo, ele é inocente. Então ele é de Deus. É um ser, ele é espírito. Todo ser tem espírito humano. Todo ser humano tem um espírito humano. Então o espírito humano do bebê, que nasceu aqui na Terra, ele é inocente, né? Porque ele não vem, de onde ele vem não tem pecado. E como o bebê aqui também, ele é um corpo humano, ele não cometeu nenhum pecado, então não tem nenhum problema com ele. É um bebê, né? Então, nós vemos, mas todo ser humano que chegou à idade da razão, diz a Bíblia que não há justo que viva sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Todos que viveram aqui na terra têm pecado. O único ser que viveu aqui na terra como um homem, foi Cristo, né? E diz na Bíblia que Jesus Cristo nele não achou esse pecado, nem diante dos homens, nem diante da religião, nem diante da política, nem diante de Deus. Tanto é verdade que Deus ressuscitou ele dos mortos, né? Porque Cristo não tinha pecado, é uma exceção. Mas os outros, mesmo Noé, que Deus diz, olha, veja aí, o Noé, chamou Noé, porque achou Noé, Deus achou um homem justo na terra, que foi Noé, e Deus salvou ele do dilúvio, né? Com a família dele. Mas não quer dizer que Noé não tinha pecado, né? Porque a Bíblia diz, não há justo na terra que faça o bem e nunca peque. Agora, ele era um homem maligno? Ele não era um homem maligno, né? Tá certo? Era um homem justo, né? Um homem justo não é uma pessoa maligna, né? Então, nós vemos também que Jó, Deus falou para Jó, vê-se aí, meu servo Jó, como ele é justo, um homem íntegro, reto, né? Porque Jó era um homem justo, um homem íntegro, reto, mas não quer dizer que Jó não tinha pecado, também tinha pecado. Então, Deus, e os pecados, nós já aprendemos em outra nave, que os pecados faz separação de Deus e o homem, né? Separa o homem de Deus, né? Que, por causa dos nossos pecados, Deus não pode ter comunhão conosco de uma maneira como Deus tinha, por exemplo, com Adão, antes de Adão pecar, né? A comunhão que Deus tinha com Adão é uma comunhão muito mais ampla do que é hoje, né? E do que foi depois da queda, né? Então, mas Deus quer restaurar essa comunhão. O desejo de Deus vai se cumprir na eternidade. Deus vai ter seres humanos que representarão a humanidade que Deus criou, vivendo por vontade própria, escolher o bem, a justiça, o amor, e vão viver na eternidade. Então nós vemos isso retratado, e só para frisar essa questão do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, o salário do pecado é a morte. Então, únicas pessoas que eu já ensinei isso, vou repetir novamente, que não tem pecado, seres humanos que viveram aqui na Terra, que não tem pecado, são as crianças, os bebês, né? Que são inocentes. Né? Eles não vão padecer a segunda morte, né? A morte eterna, a separação de Deus, né? Eterno, não, porque eles não têm pecado, né? Os inocentes vão viver com Deus na eternidade. As crianças, o destino delas é a vida eterna. Então, se você perder um filho, ainda de criança, né? Um infante, né? Uma pessoa inocente, ele tem a vida eterna. Não precisa ficar desesperada, não. Né? Senhor, você tem um filho, Deus vai viver com Deus na eternidade para sempre. Vamos nos empenhar nós agora para estarmos com eles lá também na eternidade, né? Ok? Agora, mas a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. A morte aqui é a morte eterna, né? É a morte, a separação de Deus. Hoje já vivemos na separação de Deus, nesse mundo, né? Por causa dos nossos pecados, né? Nós vivemos debaixo das misericórdias de Deus, aí está correto. Né? Mesmo o homem ímpio, ele está aí debaixo das misericórdias de Deus, que ele está comendo, bebendo, dormindo, passeando, andando, casando, gerando filho, até por dentro. Mesmo o homem ímpio, né? Ele está vivendo debaixo da misericórdia de Deus, mas ele não está em comunhão com Deus, né?
Mas e o final da conclusão desse viver dele aqui na Terra é a morte eterna, a separação eterna de Deus, né? Que Deus não quer que nenhum ser humano vá para lá. Então diz aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a vida eterna, Deus vai dar ela às pessoas que praticaram bem, né? Por causa de quê que Deus vai dar? Por causa de Cristo, da obra de Cristo redentora, né? Que Cristo morreu por todos os homens, né? Cristo morreu pela humanidade, né? Se nós lemos lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que Deus pode dar a vida eterna ao homem? Mesmo que você é um justo, mas que você pecou, né? Cometeu um erro aqui, outro lá, né? Vamos dizer assim. E Deus vai... Você não conheceu Cristo nessa vida, você viveu sem conhecer o Evangelho, sem conhecer o Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer os ensinamentos de Deus. Mesmo você sem conhecer Deus, você é um homem justo. Mas o justo, mesmo o justo comete pecado, né? Mas por meio de Cristo, nós alcançamos a salvação, porque Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Pô. Então essas pessoas que cometeram pecados eram pessoas boas, pessoas do bem, mas que cometeram uma falha aqui, outra aqui lá, né? O marido e a mulher às vezes brigou, um ofendeu o outro, um machucou o outro, mas você não é aquele homem que é aquele homem agressor da mulher, aquele cara maligno que, né, judia da sua mulher, né? Essa questão aí é diferente, você precisa se arrepender disso, deixar essa prática aí e, por causa do Evangelho, se voltar para o bem, para a justiça, para o amor, né? Você precisa, né? Mas tem pessoas nesse mundo que foram pessoas do bem, né? Pessoas boas, mas mesmo aqui cometeram pecado, mas os pecados deles estão cobertos pelo sacrifício de Cristo. E João 3,16, o apóstolo João, né, diz lá, né, escreveu lá que João Batista, quando viu Jesus vir ser batizado na época, lá na beira do Rio Jordão, lá diz que João olhou lá e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Cristo veio para tirar o pecado da humanidade, né? De todos os homens. E nós aprendemos já em outras lives aí que Deus nessa terra, nesse tempo que nós vivemos aqui, Deus tem 3 tipos de pessoas na terra. Se você não tinha ouvido esse top, procure aí nos canais, aí, vá ouvindo, né? Que Deus você vai ver. Na terra Deus tem 3 tipos de pessoas. A humanidade, que é o todo, a humanidade inclui todos, né? Então, a humanidade inclui todos, são todos os descendentes de Adão e Eva. E dentro da humanidade, Deus tem uma escolha que Deus fez. Como Deus tem vontade própria, Deus escolheu uma nação, formou uma nação, né, há milhares de anos atrás, descendentes de Abraão, né, que foram o povo judeu, o povo de Israel, que é uma nação, entre todas as outras nações, todos são filhos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva, mas Deus tem vontade própria de escolher aquela nação, por causa de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus formou deles uma nação, porque Deus queria fazer deles um povo especial na terra. Deus queria fazer deles uma casa para Deus habitar aqui na terra. E para isso Deus deu a lei de Moisés, os mandamentos de Deus através da lei de Moisés. E nós sabemos que o povo de Israel falhou, né? Não cumpriu a lei de Deus. Mas Deus, quando Deus falou com Abraão, né? Deus também prometeu a Abraão já o Evangelho, né? O Evangelho foi pregado a Abraão antes da lei, né? A lei veio 400 anos depois, parece. Que Deus deu a lei, né? A lei deve ter vindo ali 500 anos, 600 anos depois que Deus falou com Abraão. E quando Deus falou com Abraão, Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Evangelho de Deus, ele traz bênção para todos os povos da terra, todas as raças, todos os povos estão debaixo dessa promessa de Deus de felicidade, né? O Evangelho é para toda a humanidade, né? A lei de Moisés é para o povo de Israel, né? Que Deus deu depois de tantos anos através de Moisés, né? Através de anjos, né? Que nós vamos aprender depois essas questões. Mas o Evangelho, Deus já anunciou para Abraão, né? O Evangelho veio antes da lei de Moisés. A lei de Moisés foi abriu um parênteses aí, Deus tentou fazer de Israel, através da lei, um povo santo na terra, um povo justo, mas porém Israel não cumpriu a lei de Deus, quebrou a aliança que Deus fez com Moisés, né? E Deus estabeleceu uma nova aliança feita agora, não mais baseada no pacto que Deus fez com Moisés lá, que foi selado com sangue de animais, né, terrenos aqui. Mas essa nova aliança que Deus fez para salvar a humanidade toda, está baseada na aliança que Deus fez com a
humanidade, né? E Deus fez isso com o sangue do seu filho, né? O sangue puro de um ser humano que viveu aqui na Terra, né? Como ser humano, né? Cristo foi um cordeiro, que diz João que eis aí o cordeiro de Deus. O que é o cordeiro? O cordeiro é um animal, mesmo na natureza, né? As ovelhas parece que não faz mal para ninguém. Né? Eu até agora não vi as ovelhas fazendo mal para os homens. Ela faz bem, que ela fornece a lã, ela fornece a carne, ela fornece o leite e assim por diante, né? E ela é mansa, né? A ovelha, uma criança cuida, toca uma ovelha aí sem problema, né? Então a ovelha é usada como um tipo, né? Deus compara as pessoas boas desse mundo como ovelhas, né? Não é que elas são ovelhas, mas pegando a ovelha, que é um animal que nós conhecemos, como eu já disse, as coisas da terra é uma miniatura das coisas espirituais. A vida na terra é uma miniatura das coisas espirituais, das coisas da terra. Então a ovelha é uma miniatura, vamos dizer assim também, do homem bom, né? Das ovelhas que vivem na terra, que a Bíblia chama de ovelhas, né? Nós vamos aprender isso. Então, nós vemos que Deus amou a humanidade. Deus, Cristo morreu não foi só para salvar os judeus, nem só para salvar a igreja, nem só para salvar Deus. Ele morreu para salvar todos os homens. Até o homem ímpio que vive na malignidade, a Bíblia diz, né? Deixe o ímpio o seu mau caminho, né? E o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Né? Deus quer salvar até o homem maligno, incrível, né? Às vezes nós queremos matar o homem maligno, não é assim, sem fazer justiça com nossas próprias mãos, coisa e tal. Mas Deus ainda quer salvar ele, né? Enquanto ele está vivo, ele pode ainda se arrepender. Quem sabe voltar para si, para a verdade, para a justiça, e se arrepender. Isso, e como eu digo, a vida da terra é uma miniatura das coisas espirituais. É uma miniatura, né? Aqui na terra também não tem pessoas que às vezes fazem o mal aí, coisa e tal, pronta e borda aqui na terra, né? Prejudica tantas pessoas, né? Aí a justiça humana pega ele, alcança ele, leva ele a julgamento, chega lá, ele é condenado a 20 anos de cadeia, por exemplo, né? E aí ele vai preso, e aí ele fica lá 20 anos preso, mas aí ele tem um bom comportamento, ele é uma pessoa que não aprofundou na sua malignidade, né? Ele estudou, ele fez um curso, ele ajudou a manutenção da cadeia, toda aquela história, não representou perigo para os agentes penitenciários, né, as pessoas que cuidam lá dentro, né, não ofereceu ameaça para eles, né? E essa pessoa, depois de cumprir a pena dele, ele sai da prisão, sai livre, né? E ele pode viver para a sociedade, né? Ele pode voltar a ser um cidadão, ter empresa, casar, ter filhos, e ser uma pessoa que todo mundo vai receber. Ele vai respeitar ele como uma pessoa boa, né? Você, inclusive, vai trabalhar para ele na empresa dele. Se ele tiver uma empresa, você vai trabalhar para ele, mesmo que ele tenha sido uma pessoa mal, você vai, porque ele agora é um homem recuperado, um homem bom. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem pessoas que são malignas, que pode ser recuperado, que pode também se arrepender das suas, por causa do evangelho. Você ouviu esse Deus maravilhoso que as pessoas negam. Deus da Bíblia é um Deus maravilhoso. Deus não precisa de nada nosso. Deus não precisa de dinheiro nosso. Né? O Deus da Bíblia não pede dinheiro para ninguém. Né? Pede dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não pede comida para você. Né? Deus não precisa de nada do homem. Né? Porque, primeiro lugar, tudo já é de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Né? E segundo, porque Deus é Espírito. Deus não tem a vida eterna está em Deus. Deus não precisa de comer. Deus não precisa de nada para ele subsistir. Deus é diferente da vida humana. A vida humana, para ela existir aqui na Terra, a vida criada por Deus, ela tem que ter mantimento, não tem que ter? Até os animais, o cavalo precisa ter a grama para ele comer. Se não tiver grama, né, a ração dele lá, ele vai morrer, né? Como nós, seres humanos, temos a vida humana aqui na Terra, esse homem natural tem a vida humana, mas essa vida humana, para existir aqui na Terra, não precisa ter coisa para comer. Nós somos dependentes de ter o arroz, o feijão, né, o pão, né, o leite, enfim, nós precisamos de água, né, para nós podermos viver nessa Terra. Deus é diferente de nós, Deus não precisa de nada para Deus existir. Deus tem vida em si mesmo, Deus é espírito, o espírito é eterno. Deus é o único ser espiritual que possui imortalidade. Então Deus não precisa. Quem pede dinheiro para as pessoas é as religiões, né, que pedem, vamos fazer isso, fazer aquilo. Nós vamos aprender depois que, quando Deus instituiu, por exemplo, o dízimo, o povo de Israel, Deus instituiu o dízimo. O dízimo foi instituído para a nação de Israel, o povo de Israel lá, que Deus tirou do Egito, que era escravo, e Deus levou eles, depois de 400 anos, né, que eles ficaram na escravidão, Deus levou eles lá para a Terra Prometida, toda aquela história, né? E quando Deus chegou no Monte Sinai, né, Deus deu a lei de Moisés, e depois Moisés ficou lá 40 dias no deserto,
E ao longo da vida de Moisés, Moisés foi codificando, escrevendo aquilo que Deus deu para ele, né? E Deus chegou no momento que Deus estabeleceu o dízimo, né? Que era, eles recolhiam 10% de tudo aquilo que as tribos lá ganhassem, tinha que ser levado para a casa de Deus, lá onde habitava, onde estava a arca, toda aquela história, né? E tinha os sacerdotes, que eram os levitas, que cuidavam do povo de Israel. Então o dízimo era para os levitas comer, outra parte do dízimo era para os estrangeiros que viviam peregrinando em Israel, e outra parte dos dízimos era para os pobres que existiam ainda no meio de Israel. Então o dízimo não é para Deus, né? Que Deus é o dinheiro para Deus. Não, Deus não precisa de comer, cara, Deus não precisa de nada. A preocupação de Deus em instituir o dízimo em Israel era com a tribo de Levi, que não recebeu herança em Israel, os pobres que existiam em Israel, mesmo os judeus pobres que viveram em Israel, né? E também os estrangeiros que vinham peregrinando de outras nações, para que eles não passassem fome. Eles podiam chegar na casa de Deus lá na época, lá, né? E lá tinha comida para eles, né? E agora, o dízimo não é para Deus, né? O dízimo é para nós aqui mesmo na terra, né? E, especificamente, a lei do dízimo é para Israel, não é para a humanidade. Deus não deu o dízimo para as outras nações, não. Né? Ok? E nem deu para a igreja. A igreja de Deus, nós vamos aprender aqui rapidinho, né? Uma coisa da igreja, e depois ao longo de tantas lives, nós vamos ver que a igreja de Deus, que hoje é a casa de Deus, a igreja, o dízimo não faz parte da doutrina de Cristo, né, para a igreja. A doutrina, a meio de contribuição da igreja de Deus é o amor, né? Porque você ama, você ajuda o seu próximo, né? É para ajudar a igreja, os irmãos se ajudarem mutuamente, né? Nas suas situações mais diversas, né? Como nós vemos no Novo Testamento, né? Não existe cobrança de dízimo na igreja por parte de Deus. As pessoas hoje nas igrejas, no mundo tem um monte de igreja, né? Os homens estabeleceram, não, você para ir para o céu, você tem que pagar o dízimo, se não pagar o dízimo, você é ladrão, né? E o ladrão não vai entrar na vida eterna. Aí as pessoas pagam o dízimo com medo, que eles pegam o ensinamento de Deus lá em Malaquias, né? Que Deus está falando com Israel, e eles trazem isso para dentro do Novo Testamento. Mas é a revelia de Deus, né? Não é ensinamento de Deus, né? De cobrar dízimo dos cristãos. E nem em outro lugar do mundo. Né? O dízimo era um imposto, vamos chamar assim, que Deus colocou em Israel para que houvesse, né, coerência, né, entre o povo de Israel, que o povo da tribo de Levi, que se dedicou a ensinar a lei de Deus para as outras tribos, eles, como não tinham propriedades que Deus deu para eles, eles tinham que ter sustento, eles tinham que comer, o ser humano, né? Então o dízimo tinha o objetivo de quê? Satisfazer as necessidades dos levitas, né, que era uma tribo em Israel, e a outra terça parte era para os pobres que viviam no meio de Israel. E a outra terça parte era para os estrangeiros que viviam no meio de Israel. Depois vamos aprofundar nisso, né? Então nós vemos assim que Deus enviou Cristo para salvar a humanidade, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer em Cristo, segundo o Evangelho, é você receber Cristo, né? Receber Cristo é receber o Evangelho. Então, todas as nações do mundo, o Evangelho a eles deve ser pregado e dá a eles a oportunidade deles crerem em Cristo, né? Se abraçar as doutrinas de Cristo, o ensinamento de Cristo. Se você assim receber Cristo como Filho de Deus e seguir os ensinamentos de Cristo, você tem vida eterna, é óbvio. Porque diz a Bíblia que se nós guardarmos os mandamentos de Cristo, Deus e o Filho, que é Cristo, vem habitar em nós. E quando Cristo está em nós, nós temos vida eterna. Porque Cristo é a vida eterna. A vida eterna de Deus está escondida em Cristo. Então, quando você recebe Cristo pelo Evangelho, de que Cristo, de fato, ele é Filho de Deus, e Cristo morreu por causa dos seus pecados, dos nossos pecados, da humanidade, e eu, então, me arrependo dos meus pecados que eu tenho cometido, muitos ou poucos, grandes ou pequenos, e eu se volto, então, agora para praticar a doutrina de Cristo, Cristo vem habitar em mim, diz a Bíblia, né? No nosso espírito, porque Cristo é espírito, Cristo pode ter comunhão com o nosso espírito nessa situação. Porque ele já morreu por causa dos nossos pecados. Nós agora fomos justificados diante de Deus em Cristo, né? E aí, uma vez justificados em Cristo, nós temos comunhão, restaurando nossa comunhão com Deus, por meio de Cristo, e nós nos tornamos família de Deus, né? E na família de Deus não existe cobrança de dízimo, né? Porque uma família não cobra dízimo dos seus membros, né? O que faz nós vivermos juntos, nos contribuirmos uns com os outros, é o amor que temos pelos nossos irmãos em Cristo. Que a Bíblia diz que aquele que ama Deus deve amar o seu irmão, né? Quem ama Deus ama seu irmão. Né? Como que você pode ver seu irmão passando fome e você não socorre ele com comida, né? Você tem que socorrer ele, você pode estar na sua posse,
Você deve socorrer o irmão, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então aí vamos entrar na doutrina de Cristo, que é uma doutrina que foi destinada à igreja. Aquelas pessoas nesse mundo que ouviram o Evangelho, tiveram a felicidade de ouvir o Evangelho, e creram, né? Deus abriu o entendimento deles, eles buscaram, mesmo uma pessoa ímpia, né, pode se converter a Deus por meio do Evangelho, do grande obra de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E as pessoas que são boas também, que são justas, elas também devem correr para Cristo, né? Porque Cristo também morreu, porque todos nós somos pecadores, temos que ser grato a Cristo pelo que ele fez, por todos os homens, né? Então nós aí, a Deus forma um povo na terra que Deus chama igreja. E para a igreja de Deus tem doutrina específica para a igreja. Mas a vida eterna, nós temos que dizer que a vida eterna não é destinada só para o povo de Israel, não é destinada só para a igreja. A vida eterna é destinada para toda a humanidade que pratica o bem. Todo ser humano no mundo, independente de conhecer Deus, de conhecer Cristo, de conhecer o Evangelho, eles vão ser alcançados por Deus e eles vão receber a vida eterna. Nós lemos agora há pouco, Deus não faz acepção de pessoas, né? Todo aquele que pratica o bem, a justiça, o amor da terra, ele, independente dele conhecer Deus, e ele o faz porque ele tem um coração bom, uma pessoa justa, essas pessoas vão receber a vida eterna, né? Agora, na vida eterna existe glória. Nós vamos aprender em outras lives que na vida eterna existe glória, glória, assim como aqui na terra. Não tem glória aqui na terra? Tem glória, né? Uma família rica, por exemplo, vamos pegar outra família que é rica, eles têm glória, né? Uma casa bonita, veste as melhores roupas, come as melhores comidas, né? Tem os melhores carros, né? Tem avião, enfim, tem honra, né? Porque o homem rico, quando ele chega, todo mundo, pô, chegou o cara ali, né? É importante, né? Então nessa vida eterna, nessa vida aqui tem glória, né? Tem a beleza, né? Tem pessoa que é super bonita, né? Super bonita, ela vira aquela atração de onde ela vai ou ele vai, tem aquela atração, né? Tem pessoa que é sábia mais do que outras, né? Tem pessoa que tem uma sabedoria tremenda, né? E aí onde ele chega, ele vai fazer uma palestra, 10 mil pessoas, para ouvir ele falar, né? E é colocado microfone, caixas acústicas para reproduzir a voz dele no meio daquele monte de lugar, é glória, né? Na vida eterna também existe glória, né? Então tem glória destinada por Deus para todos os salvos, que vão viver na vida eterna, todo mundo vai ter glória. Depois nós vamos aprender isso. E tem glória destinada por Deus para o povo de Israel, que é uma glória também especial, que foi uma escolha que Deus fez. Deus tem vontade própria, Deus escolheu Israel e Deus vai dar ele glória. Certo? Na vida eterna, eles vão ter glória. E também Deus escolheu a igreja, que são as pessoas que de todas as nações do mundo, tanto judeus como gentios, que conheceram o Evangelho e receberam o Evangelho de Deus, receber o Evangelho e receber Cristo. Essas pessoas é um povo especial também no meio dessa humanidade, que vai ter uma glória especial na eternidade futura. Né? Deus fez assim, né? Nós temos que aceitar. Não é verdade? Nós temos que aceitar, né? É que nenhuma. Eu já citei outros exemplos na outra live, eu estou terminando, mas eu vou citar exemplo, que eu sempre digo. A vida na Terra é uma miniatura das realidades espirituais. E nós vamos aprender isso ao longo de tantas lives. Né? Então, nós, como aqui na Terra, né? Na Terra, às vezes, o camarada ele trabalha numa empresa, né? Uma grande, uma multinacional, você trabalha em multinacional. Então, glória, né? Trabalha em multinacional, uma empresa de porte, de grande capacidade tecnológica, coisa e tal, e você vai trabalhar numa unidade dela lá na Amazônia, né? Ela tem uma filial lá na Amazônia, trabalhar lá é super bom, né? Super bom, né? Você entrou na empresa, mas tem pessoa que trabalha na matriz. Se ela é uma multinacional, a matriz dela é lá em Nova York. Né? Ela tem lá um prédio de 50 andares, trabalha 3, 5 mil pessoas naquele prédio da administração central do mundo todo. Então lá as pessoas, o nível salarial deles é maior, lá eles têm muito mais vantagens em trabalhar lá, né? É glória, né? Onde você trabalhar. Eu trabalho na matriz, né? Todo mundo quer trabalhar na matriz da empresa, mas nem todo mundo é selecionado para trabalhar na matriz da empresa, né? Você foi selecionado para a empresa para trabalhar numa unidade dela lá no Panamá, né, um país aqui da América do Sul, né, ela tem uma unidade lá que é muito importante, que é uma filial dessa multinacional. Trabalhar lá também é muito bom, né? Você tem um salário bom, você ganha bem, você tem glória também trabalhar naquela unidade, né? Mas não é ainda igual quem trabalha na matriz. Então Deus também na eternidade futura, Deus também na vida eterna não tem glória, né? Vai ter glória, vai ter glória. Então tem uma glória que é destinada ao povo de Israel, tem uma glória que é destinada à igreja, né? E que tem uma glória que é destinada a todos os salvos que vão entrar na vida eterna, independente dele ter sido israelita, independente dele ter sido cristão.
Eles também são pessoas justas que viveram na terra, procuraram praticar o bem, ser pessoas do bem, pessoas amorosas, pessoas que fizeram bem, e por causa das obras justas que eles praticaram, eles também vão alcançar a vida eterna. Ah, mas eles também não pecam? Eles pecam, mas os pecados dos justos, eles estão cobertos pelo sangue de Cristo, né? Pela obra de Cristo. Em Cristo nós temos vida eterna, né? Entendeu? Até mesmo na lei de Moisés diz, né, que aquilo que na lei de Moisés não podia nos justificar, em Cristo encontrou-se justificação. Então a justificação em Cristo, ela abrange tanto toda a humanidade, tanto a igreja, que é um povo seleto na terra, como a Bíblia diz, vamos aprender isso depois, a igreja é um povo seleto. Tem, né, um povo seleto na terra, a igreja. E tem também o povo de Israel, que é outro povo também seleto, que Deus Deus é o Criador, né? Deus pode escolher. Se você é um homem justo, você não vai ficar com inveja. Né? Você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, rapidamente para terminar. Você vai trabalhar numa empresa amanhã. Aí você chega lá, você é um homem justo, uma pessoa correta. Né? Você é uma pessoa do bem. Aí você vai trabalhar numa empresa, vai ganhar lá, suponhamos, 5 mil reais por mês. Né? Ok? Ok? Você vai ganhar 5 mil reais por mês. Mas lá tem um outro colega de trabalho seu que ganha 20 mil reais por mês. Se você é um homem justo, você vai ficar com raiva dele? Porque ele ganha 20 mil reais por mês? Não. Você vai respeitar ele, você vai até, sim senhor, você vai até considerar, pô, esse cara aqui, ele tem capacidade, né? Você vai ser uma pessoa que vai cooperar com ele para que ele continue ganhando os 20 mil reais dele, né? Ok? Você vai cooperar com ele para que ele, porque você é um homem justo. Agora, uma pessoa injusta, né? O que acontece? O cara vai falar, putz, esse cara vem me torrar as paciências aqui, só porque ele ganha 20 mil reais por mês, eu não quero saber disso, tá, não é? Tem nesse mundo, nós temos que aprender assim, que nesse mundo existem dois grupos de pessoas. As pessoas do bem e as pessoas do mal. As pessoas justas e as pessoas injustas. Tem pessoa que é injusta mesmo. Ele não quer a verdade, ele não quer a justiça de Deus, ele não quer se submeter à autoridade de Deus, ele não quer se submeter à autoridade do próximo, né? Tem pessoas que são rebeldes mesmo, é espírito rebelde, né? Que entre o bem e o mal, ele fez uma escolha pelo mal. Esse pessoa existe, né? E esse tipo de pessoas injustas não vão poder viver na vida eterna com os justos, né? Nessa vida humana aqui na Terra, vive junto o justo e o injusto. Por exemplo, só para esclarecer, existe um bom marido, um homem trabalhador, um homem decente, um homem que ama a família, que cuida da família, que sai de manhã, chega de noite, e vem com as mãos cheias, sempre fazendo as coisas para o bem da família, da esposa e tudo. E tem mulher que é injusta, mulher que zomba dele, trai ele, engana ele, não vê a hora dele morrer para poder ficar sozinha. Vamos dar um exemplo, certo? Tem ou não tem? Tem. E eles vivem junto. O marido é um homem justo, que ama, que cuida, que passa por privações, por luta na vida, só para que a esposa e os filhos tenham de tudo, do bom e do melhor, né? E ele sofre, né, o bem dos outros, mas os outros, às vezes, a esposa não considera ele. Como tem o contrário também, mulheres que são ótimas donas de casa, carinhosas, bondosas, cuida dos filhos, cuida do marido, faz tudo pelo marido, e o marido é ruim, né? Maltrata ela, xinga ela, né? Enfim, agride muitas vezes, né? Amedronta a mulher para que ela faça tudo que ele quer, senão ele vai tomar uma atitude grave, ela com medo, ela então se sujeita aos caprichos do marido, né? Então é um homem justo vivendo com uma mulher justa, mas na eternidade futura isso não vai existir, né? Os injustos vão ser separados por Deus, né? Eles vão para um lugar que a Bíblia chama de castigo eterno. Tem isso na Bíblia, né? Castigo eterno, que existe vida eterna, que é vida com abundância, vida no reino de Deus, na vida eterna, e existe também castigo eterno, porque Jesus diz, né? Quando chegar no final do desfecho da história, Deus vai separar, Cristo vai separar as ovelhas dos cabritos, né? Os justos dos injustos. Os justos que viveram nesse mundo, pessoas do bem, essas pessoas vão, vinde a mim, bendito do meu Pai, por seu por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me comer. Tive sede, deste-me beber. Estava estrangeiro, me hospedaste. Estava nu e vocês me vestiram. Estava doente e vocês foram me ver, socorrer, coisa e tal. Esses irão para a vida eterna. Mas aqueles que nessa vida não foram solidários com o seu próximo, viram a pessoa com fome e nem se importou. Viu a pessoa nu e também nem se importou, né? Viu a pessoa caída na rua e nem se importou, né? Com ela. É o caso daquele, que eu já citei, outro tópico aí, daquele situação que Jesus colocou, que um certo homem descia em direção à cidade na época lá, no seu cavalo lá, para fazer compra lá na cidade, né? E no meio do caminho, os salteadores, já existiam salteadores naquela época.
Gente do mal sempre existiu na Terra, representado por Caim, né? Caim era o homem do mal, né? Então, gente do mal tem. Então, aquele homem ia descendo fazer sua compra lá na cidade, mas ele foi cercado por salteadores, derrubaram ele do cavalo, espancaram ele, roubaram tudo que era dele, deixaram ele semi-morto. Semi-morto à beira da estrada, todo machucado, né? Ok? Perdeu tudo que ele estava levando e estava quase perdendo a vida, né? Mas disse Jesus que disse um sacerdote, né? O que é um sacerdote? É um homem que intermedia Deus e o homem, né? É um homem que conhece a Bíblia na época, né? Era um religioso, né? de Israel, né? Que conhecia os mandamentos de Deus, conhecia a lei de Moisés, coisa e tal. Diz que aquele sacerdote passando, viu, passou de longe, né? Não foi socorrer o doente lá. Ele passou direto, ele passou, não teve dó, não teve pena da pessoa que estava à beira da morte, ali na beira da estrada. Certo? E disse Jesus que depois descia um levita. Que é um levita? Levita é aquelas pessoas que ensinavam a religião, ensinavam a lei de Deus para o povo de Israel, né? Os mandamentos de Deus, que devia ser assim, sabe? Ele ensinava, né? Mas disse que ele viu o homem caído na beira da rua e ele não socorreu o homem, né? Ele foi embora direto. Né? Mas disse Jesus, descia um publicano. Depois deles dois que desceram, descia um publicano. O que é um publicano? O publicano é um homem comum, um leigo, né? Uma pessoa que não conhece Deus, não conhece as leis de Deus, né? Era um publicano, né? Uma pessoa comum, né? Mas diz que o publicano, quando ele viu o homem caído no chão, semi-morto, diz que ele desceu do seu cavalo, foi lá, socorreu o homem, né? Os primeiros socorros ali prestou, pegou aquele homem, colocou no seu animal, me parece que ia ser a história, depois nós vamos ver isso em outra ocasião, e levou para a hospedaria, chegou lá e disse, olha, encontrei esse homem semi-morto na estrada, mas cuidei dele, podem cuidar dele aí, eu vou deixar um dinheiro aqui para vocês e eu vou para a cidade, mas na volta eu passo aqui, o que vocês gastar mais para cuidar desse homem, eu vou repor para vocês o que vocês gastar. Então Jesus falou assim, quem foi o próximo do que estava morrendo? Né? Quem é o próximo? O próximo é o homem que socorreu, né? Ele que é o próximo, a quem nós devemos amar, né? É o próximo nosso, que se identifica conosco, né? Ok? Entendeu? Então nós vemos que não é o religioso que Deus vai salvar, é a pessoa que se veste de religioso, mas o coração dele não é do bem, não é do mal. Ele está usando a religião, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, por exemplo, né? Para ficar rico com o nome de Deus. Deus não vai salvar esse tipo de pessoa. Né? A não ser que ele se arrependa, ainda há tempo, né? Se voltar com o evangelho verdadeiro, ouvindo agora no canal Verdades Eternas de Deus, invencível, a pessoa deixa o seu mau caminho, como diz na Bíblia, né? E volte-se para Deus, se arrependa da sua maneira que você viveu até hoje. Mas que Deus vai salvar quem? Vai salvar esse homem, né? Que não era religioso, não era tal, mas era um homem do bem, que desceu, se conduiu do homem doente, quase morto, socorreu ele, levou ele, hospedou ele, e depois se prontificou a pagar tudo que eles gastassem abaixo daquele homem. Esse é o próximo, né? Então esse homem representa Deus, né? Deus está vendo a nossa situação no mundo. Deus está vendo a nossa situação. Pecado, por causa do pecado, nós estamos debaixo do pecado, né? O pecado é uma força que tem no mundo, né? O pecado é uma força que muitas vezes nós não queremos fazer dentro da coisa, mas algo nos induz aquilo ali, né? E nós sabemos pela Bíblia que Deus tem um inimigo, né? Um inimigo de Deus, ferrenho, que é um inimigo que é contra a criação de Deus, que é contra Deus, que é contra a humanidade, né? E esse inimigo de Deus é um espírito, né? E o pecado, podemos dizer que é uma força, é um espírito também, que ele usa para induzir o homem a pecar também. Então nós muitas vezes somos escravos do pecado, diz a Bíblia, né? Aquele que não é assim mesmo, tem pessoas que é escravo do pecado, tem pessoas que ele está fazendo coisa que às vezes ele não gostaria de fazer, mas ele não consegue deixar de fazer. Então ele precisa de ser ajudado, né? E ele tem que perceber que esse Deus que é perfeito e eterno, esse Deus é o próximo dele, é o que está tentando socorrer ele com as verdades do Evangelho e preparou para ele salvação também. Cristo morreu pela humanidade. Entendeu? Então Deus é esse homem que socorreu o carro na beira da estrada. É o nosso próximo, a quem nós devemos amar. Amar aquele que é próximo de nós, né? Aquele que cuida da gente. É que nem o amor. Jesus falou assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Que é o mandamento de Deus. Quem é a pessoa mais próxima nossa em casa? É a mulher, não é? Do marido. A pessoa mais próxima do marido é a mulher dele, é a esposa dele. Que está mais próxima, que cuida dele, que ajuda um ao outro, né? Criar os filhos, educar. É que ele mais deve amar é a esposa dele. Pai. Porque se você não amar, e mais aí Jesus falou assim, ó,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, se você não ama nem você mesmo, que você a sua vida e a sua felicidade eterna você não ama, imagine você vai amar a tua esposa, né? Você deve amar a si mesmo, querer o melhor para você também, o bom para você, mas você deve também amar o seu próximo. Quem é o seu próximo? Um homem casado. O próximo dele, mais próximo é a esposa. O que mais conhece ele intimamente é a mulher. E vice-versa. E a mulher deve amar o seu marido, né? Porque o marido é que sai de manhã cedo, vai para trabalhar e passa por perigos de vida muitas vezes, né? O cara é um eletricista, trabalha numa torre de alta tensão ali, a vida dele está por um triz, mas ele, porque precisa ganhar um salário no final do mês para levar a compra para dentro de casa, para satisfazer a necessidade da sua esposa, ele expõe a sua própria vida, né? E a mulher desse homem deve amar ele. Quando ele chega do trabalho, deve receber ele com alegria, com honra, né? Com glória, né? Porque ele está cuidando dela, né? Entendeu? Então o amor já começa dentro de casa, né? Com o nosso marido e mulher, depois os filhos, né? Muito próximo do pai e da mãe, e assim por diante. Bom, pessoal, graças a Deus, essa não é a última live, né? Se Deus permita que não, né? Que nós ainda possamos ter vida, saúde e condições de gravar mais aprendizados para nós aprendermos que Deus ama a humanidade, Deus ama todos os homens, mesmo os homens maus desse mundo aqui que estão fazendo a maldade, Deus não ama eles, porque Jesus falou assim, que Deus faz com o sol se levante sobre o justo e o injusto, que a chuva caia sobre os bons e sobre os maus, né? Então Deus cuida de todo mundo, né? Agora vai depender de você agora querer se voltar para Deus, reconhecer os seus erros, seus pecados, se arrepender, se voltar para Deus, receber Cristo como Senhor da sua vida, como seu Salvador, como filho de Deus, né? E você, de separado de Deus por causa dos seus pecados, diz a Bíblia, que você se aproxima de Deus. Porque agora você foi justificado em Cristo. Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo pagou o preço da sua redenção, da sua salvação, da sua justiça agora. Você é uma vez justo, justo em Cristo, né? Então agora vamos aproveitar que fomos justificados em Cristo, vamos conhecer então a vontade de Deus e vamos viver segundo ela, para que nós possamos naquele dia, quando Cristo vier, através da nossa fé e das nossas obras, né, nós possamos ser dignos da vida eterna, né? Amém? Eu dou graças a Deus, muito obrigado pela sua atenção, muito boa noite, bom dia, boa tarde, desculpe se às vezes não fui tão claro, né, tão inteligível, mas que Deus ilumine o nosso coração, nossa mente, para que nós aprendamos e nos fortaleçamos nos conhecimentos da vontade de Deus, né? Que é por meio dela, e da justiça de Deus, das verdades de Deus, da palavra de Deus, é que nós vamos ser salvos. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser.